Bom dia, senhoras e senhores! E aí, molecada? Tudo suave na nave? Tudo firmão no busão? De boa na lagoa? Firmeza na represa, moleque? Bom... eu... não sei como começar esse vídeo, na verdade. É claro que eu preciso começar de forma alegre, cumprimentando vocês como eu sempre faço. Mas hoje eu queria falar de alguém que se foi. Para aqueles que acompanham o Tio Durão nas redes sociais, viram que através do meu Instagram e através do meu Facebook, viram que eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida, que é o meu avô. Ele morreu nessa terça-feira. Meu avô que já estava muito doente, fazia hemodiálise. Ele já vinha bastante doente, sabe? Bastante doente. Ele já vinha fazendo hemodiálise há muitos anos. Ele já vinha com a saúde bastante debilitada. E finalmente Deus o levou. Finalmente meu avô descansou. Mas aí eu queria contar pra vocês quem é o meu avô, sabe? Todos vocês conhecem, né, o Tio Durão. Ah, Tio Durão, Cleverson Durão daqui, Cleverson Durão de lá e tal. E alguns me perguntam por que desse apelido, né, Durão. Só que o que vocês não sabem é que Durão não é um apelido. Durão é o meu sobrenome mesmo. E é o nome que veio de origem do meu avô. E o meu avô foi o primeiro de todos os Durão. Ué, como assim, Durão? Seu avô foi o primeiro. O que acontece? Eu sou de uma família que é descendente de espanhóis. A minha família veio fugida da Segunda Guerra Mundial pro Brasil. E o nome originário da minha família é Duran, com N no final, Duran. E aí então meu bisavô teve 6 filhos. Dentre esses 6, o meu avô foi o 4º filho. E no nome do meu avô, erraram na hora de registrá-lo, erraram no cartório. Essas coisas não acontecem, né? No Brasil isso não acontece nunca, né, mano? É muito raro, né? Na hora de registrar a criança, errarem o nome, né? No sobrenome e tal. Nossa, isso é raro de acontecer, né? Eu conheço um monte de gente que teve o nome trocado por conta disso. Erros ortográficos no cartório. Hoje em dia acho que não acontece mais, mas antigamente. E aí então registraram o meu avô como Durão. E o meu bisavô deve ter gostado muito disso, cara, porque os outros 2 irmãos que vieram após o meu avô, eles também receberam o sobrenome de Durão. Então meu avô ficou com 3 irmãos mais velhos com o sobrenome de Duran. E depois ele e os outros 2 mais novos com o sobrenome de Durão. Então nós temos parentes com o nome de Duran e parentes com o nome de Durão. Mano, é muito engraçado. Imagina como que as mulheres da minha família sofreram e sofrem até hoje, na verdade. Porque, por exemplo, tenho priminhas que vão pra escola e chamam elas de Durão. Ô, Durão! Imagina, cara, você ser chamado, você com uma menina, né, as meninas que estão assistindo. Imagina você chegar na escola e ser chamada de Durão. E não poder nem reclamar, porque é o seu nome, velho. Então, imagina como que as meninas sofrem. Os homens, né, os homens a gente sofreu também. Quantas e quantas vezes as pessoas vieram brigar comigo na escola pra saber se eu era Durão mesmo. Quantas e quantas piadinhas eu ouço até os dias de hoje. Ah, eu quero ver se é Durão mesmo. Entre tantas coisas. Quando as pessoas já me perguntam, quero ver se é Durão mesmo, eu já abro logo a carteira. Aí, olha aí, velho. Tá vendo? Sou Durão, moleque. Enfim, piadinhas e piadinhas, já arrumamos confusão. Eu já briguei pra caramba na escola por causa do meu nome. E morro de orgulho do meu nome, velho. E sabe por que eu morro de orgulho do meu nome? Porque o meu avô foi o primeiro. E como eu publiquei no Facebook, publiquei no Instagram
que eu carrego no meu braço direito, no meu braço esquerdo, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, o nome do meu avô, o sobrenome do meu avô. Talvez nem mesmo as pessoas da minha família saibam, mas essa tatuagem que eu fiz no meu braço esquerdo, e eu tatuei Durão, ela é uma homenagem à minha família. É uma homenagem ao meu avô. O dia que meu avô viu, meu avô por ser não cristão de uma igreja tradicional, o dia que meu avô viu, ele quase me bateu. Tá louco, moleque, não sei o que, marcar o corpo, falou um monte, mano. Mas essa tatuagem foi a primeira tatuagem que eu fiz, eu tenho 3. Essa tatuagem foi uma homenagem ao meu avô e uma homenagem à família. Porque família era a coisa que meu avô mais prezava nessa terra. A coisa que meu avô mais prezava nessa terra era a família. A união da família, né? Todo ano, meu avô fazia com que a família se reunisse 3 vezes. No Natal, para comemorar o aniversário de Jesus. No Dia das Mães, para comemorar o Dia das Mães, né? E em homenagem à minha avó, que é a mãe de todos da minha família. E no Dia dos Pais. Porque para comemorar esse dia tão importante, que era o dia que ele se sentia especial, porque ele era o pai de todos da família também. Então nós nos reuníamos. Já houve situações de ter mais de 100 pessoas na casa do meu avô em um desses dias. Então assim, o meu avô, ele era um exemplo, sabe? Ele era um exemplo de chefe de família. Ele era um exemplo de honestidade, sabe? Meu avô era honesto assim ao extremo, mas ao extremo mesmo, sabe? Meu avô era um exemplo de honestidade. Meu avô era um exemplo de hombridade. Meu avô era um exemplo de pai. Meu avô era um exemplo de esposo, sabe? Meu avô, ele foi vários exemplos. E ele deixou esse legado para nós. Meu avô era um exemplo de uma coisa que está escrito na Bíblia, né? Dentre todas as outras que eu falei que também estão escritas, mas de uma coisa também que eu me lembro bem. A Bíblia fala assim, que o seu sim seja sim e o não, não, né? E o meu avô, ele era assim, ele falava da palavra, ele falou: filho, a sua palavra é a coisa mais importante que você tem. Se você disser que você vai fazer, não importa o que vai acontecer, vai lá e faça. Meu avô era assim. Se você disser não, não importa o que aconteceu, mantenha o seu não, é não. Não é não e sim é sim. Isso é bíblico. É que o seu sim seja sim e o seu não, não. Então, eu vou até desviar o caminho um pouco, pra gente continuar falando. Então o meu avô, ele era esse cara aí, tá ligado? Ele era esse cara aí. Meu avô era um exemplo pra mim e pra família toda. E foi o primeiro dos Durão. Se eu carrego esse nome hoje, é pra inclusive homenagear o meu avô, sabe? Se eu carrego esse nome hoje, um nome que eu tenho tanto orgulho, um nome que eu tenho feito com que seja tão conhecido, né? São quase 50 mil pessoas conhecendo o nome Cleberson Durão. Na verdade, eu arrisco dizer que são mais do que 50 mil pessoas que conhecem o nome do Cleberson Durão, mas que não acompanham, alguns que não acompanham o canal. Então assim, se todos conhecem esse nome, é porque esse nome é originário do meu avô. Meu avô foi o primeiro. Foi o meu avô que deu start a esse nome forte e que é um nome conhecido pela honestidade. É um nome conhecido pelo sinal de humanidade. E nós somos assim, nós da família Durão. Qualquer um da família Durão que você conhecer, e que vier originário do senhor Antônio Durão, você pode, quando você encontrar com eles na rua e você encontrar uma pessoa e descobrir que o sobrenome é Durão, e você perguntar: poxa, você é parente do senhor Antônio Durão? Se essa pessoa falar que sim, eu dou a minha cara a tapa, você pode confiar a sua vida na mão dessa pessoa. Eu dou a minha cara a tapa para dizer, porque assim, não é simplesmente porque eu faço parte dessa família, mas é porque eu conheço cada um daqueles que fazem parte da minha família. E todos, absolutamente todos, eles são humanos assim ao extremo,
sabe? Eles dão valores às coisas pequenas que muitas vezes passam desapercebidas pelas pessoas. Eles dão valores assim, ao extremo nessas coisas. Ontem, no velório do meu avô, eu vi no olho de cada um dos meus parentes e até mesmo dos agregados, que são os esposos, as esposas, os amigos, sabe? Eu vi o olhar de tristeza assim, profunda tristeza, porque sabia que perderam um exemplo, vamos dizer assim, que perderam o alicerce, a base, a coluna. Mas, por outro lado, era engraçado ver que, assim, ao mesmo tempo que as pessoas olhavam assim para aquele caixão e sentiam uma tristeza, uma dor profunda, era engraçado também ver a tranquilidade dessas pessoas, sabe? Porque todos eles, e todos nós, na verdade, sabemos para onde é que meu avô vai. Sabe, o meu avô, ele costumava fazer uma coisa rotineiramente quando eu chegava na casa dele, e que eu odiava ver aquilo, e que eu só entendi na madrugada de terça-feira o porquê ele fazia, né? Ele, como ele tinha muito formigamento nas mãos por causa da hemodiálise, então ele sentava na cadeirinha dele de balanço, ficava fazendo assim com as mãos por causa do formigamento. Aí ele olhava assim para o céu e ele ficava pedindo: Senhor, me leva, Senhor, tô cansado, o fardo tá pesado, né? Me leva, eu quero descansar. E eu falava: para com isso, você tem muita coisa para fazer aqui ainda. Eu ficava nervoso, algumas vezes eu até saía de perto quando ele começava a fazer isso, porque eu ficava nervoso em ver ele pedindo para morrer. E eu não entendia, mas eu entendi isso na terça-feira. Eu entendi o porquê que meu avô falava tudo aquilo. Porque na verdade, o meu avô, ele sabia, ele tinha plena convicção de para onde ele ia. O apóstolo Paulo, lá na carta de Filipos, lá na carta para a igreja de Filipos, ou seja, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo disse assim: porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. O apóstolo Paulo sabia que quando ele morresse, ele ia ficar do lado de Cristo, de Jesus. Meu avô também sabia disso. O apóstolo Paulo também disse assim: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu sei o bom combate que o meu avô combateu. Meu avô foi um grande guerreiro. Meu avô orava e pessoas eram curadas. Aconteceu comigo. Eu entrei na igreja aos 6 anos de idade, 29 anos atrás, hepatite B, já na fase terminal da minha vida. Os médicos, dizendo que já não podia fazer mais nada, falaram para minha mãe que eu ia morrer, que não tinha mais o que fazer para mim. E o meu avô estava lá no altar pregando. E eu subi naquele altar, incentivado pela minha mãe. Subi naquele altar, puxei meu avô assim na barra da calça dele, porque eu era pequenininho ainda. E eu falei assim: vô, pede para a igreja orar para mim, para Jesus me curar. Meu avô ajoelhou na minha frente, falou com a igreja, ajoelhou na minha frente, e eles levantaram um clamor. E eu fui curado no mesmo instante. E depois, no dia seguinte, quando eu voltei ao médico, o médico fez todos os exames, tirou meu sangue e tudo, fez uma bateria de exames e falou assim: se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. Meu avô era um homem que orava e as pessoas eram curadas. Não aconteceu só comigo, isso aconteceu com muitas pessoas. Meu avô orava e as pessoas eram curadas. Então a gente sabe para onde que meu avô foi. E hoje eu entendi um versículo do qual eu guardo comigo, acho que eu já falei ele algumas vezes aqui, que está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 12, está escrito assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O meu avô amava muito a Deus, e eu sei que agora ele vai receber a coroa da vida. Porque eu pensava que a coroa da vida era uma pessoa que passava por uma aprovação, ficava doente, por exemplo, passava uma prova difícil na vida, e depois que ele fosse aprovado naquela prova, Deus dava o galardão dele aqui mesmo na terra, assim como aconteceu com Jó. Mas eu entendi que a coroa da vida é a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, e que eu tenho certeza que meu avô recebeu, ou receberá, porque nesse instante a gente sabe que ele está descansando. A gente sabe que ele está descansando, e que assim que Jesus voltar, meu avô vai correr para dar um abraço.
olhar face a face e falar assim: Senhor, combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, ao meu avô, que ele descanse em paz, que ele descanse em paz. Eu não posso falar pelos meus parentes, mas eu posso falar por mim. Eu continuarei o legado. Eu continuarei o seu legado. Aquilo que o Senhor fazia para Deus, eu vou continuar fazendo aqui. Então, aos meus parentes, eu desejo a todos que fiquem confortados, né? Que todos fiquem tranquilos, que Deus conforte mesmo o coração de todos, principalmente daqueles que conviviam mais próximos ao meu avô, as minhas tias, os meus primos que praticamente moravam junto com ele, que vocês se confortem, né? Que vocês tenham a certeza de que vovô, ele está melhor agora, está dormindo, está descansando, e logo logo todos nós vamos nos encontrar lá no céu, junto com o papai, junto com Deus, junto com Jesus, e o nosso vovô vai estar lá. Enfim, queridos, eu estou aqui nesse lugar bonito aqui, como várias vezes eu vim aqui para fazer esse vídeo em homenagem a esse homem, que foi um grande homem, que eu espero que, para vocês que estão assistindo o vídeo, que eu nem sei se continuaram até o final, que vocês tomem isso como exemplo, né? Um homem de Deus que era honesto, né? Um homem de Deus que honrava a esposa acima de tudo, um homem de Deus que fazia qualquer coisa pelos filhos, um homem de Deus que levantava a qualquer hora da madrugada que fosse para ir orar por alguém. Meu avô era assim, cara. Então que vocês possam tomar como exemplo. Muitas vezes eu vejo vocês falando: nossa, Durão, você é um exemplo de pessoa, não sei o que. Cara, eu só tento ser o mínimo possível igual ao meu avô. Se eu for 50% igual ao que meu avô era, eu sei que eu vou ser um homem completo. Então, que o meu avô, que vocês consigam ver em mim o reflexo daquilo que foi o meu avô, e que vocês possam seguir esse exemplo, né? Então, eu peço a vocês, os queridos irmãos cristãos, todos aqueles que acreditam em Deus, né, que vocês orem pela minha família, né? Porque foi uma perda muito grande para nós. Sabe, nós já perdemos bastante pessoas, mas essa realmente foi uma perda grande. E que vocês saibam agora também que quando você perde um parente, aquele parente que está em Cristo, que o morrer é lucro. Viver nessa terra é muito difícil, mas para nós que somos cristãos, para nós que acreditamos em Deus, nós sabemos que o morrer é lucro. Enfim, por isso que eu não tenho medo da morte. Quando as pessoas me perguntam: você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer, eu sei para onde eu vou. Enfim, queridos, então é isso. Desculpem aí a falação, mas eu sou assim, eu precisava fazer esse vídeo. Então aquele abraço, fiquem todos com Deus. Orem pela minha família, eu sempre oro por vocês. E a gente vai continuar na pegada. Eu vou continuar sendo igual e até melhor em homenagem ao seu Antônio Durão. O maior exemplo da minha família. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, louco.